Acima de tudo o que vemos e além de tudo o que ouvimos, existe um ser soberano, Criador, o qual temos conhecido como Deus. Deus tem um propósito bem definido e ao longo da história tem revelado ao homem o seu desejo e os seus planos para cumprir esse propósito. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28 e 29, o autor fala: "E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos." A Bíblia, ela nos mostra e aponta para um único propósito, um único projeto, um único sonho de Deus, o nosso Deus Criador. E esse sonho, esse projeto é simplesmente ter uma família, a semelhança de seu Filho, isso é, a sua própria imagem e semelhança. E foi esse desejo que o levou a criar todas as coisas: o céu, a terra, as estrelas, os animais. Mas o principal motivo de toda a sua criação foi o homem. Parece exagero, mas não é. O homem realmente é o principal motivo da criação, pois a família de Deus consiste em homens e mulheres à sua imagem e semelhança. E para ilustrar o sentimento do Senhor Deus, basta pensar em uma família quando a esposa está grávida e imediatamente querem proporcionar o melhor para receber o seu filho e logo preparam o quarto, preparam o berço, as roupas, se preocupam com a alimentação e diversas outras coisas. Deus preparou as coisas para que a sua família tivesse tudo para habitar, crescer, se multiplicar em santidade, em qualidade, em quantidade, da melhor forma possível. E com esse motivo de ter uma família, o Senhor criou Adão à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, com um caráter santo, perfeito, sem nada impuro em seu ser, em sua essência. Um homem manso, humilde, que depende totalmente do seu Criador e tinha prazer em viver em sua presença. O caráter e a essência de Adão eram totalmente semelhantes ao caráter e à essência de Deus. Por isso existia uma unidade e harmonia em sua comunhão com seu Criador, que logo se estenderia para sua esposa, seus filhos, suas filhas e todas as descendências que viessem após ele, porque, conforme a natureza, o homem se reproduziria com filhos e filhas à sua imagem, formando assim uma família que estava abençoada para crescer e se multiplicar com essa qualidade, em unidade uns com os outros e com Deus, o seu Criador. Homens e mulheres que não mentissem, não roubassem, não cobiçassem, cidades e nações com pessoas vivendo eternamente, sem nunca ouvir falar em morte e nem doença, um mundo sem soberba, orgulho, incredulidade. Uau! Isso realmente é possível? Sim, se não fosse o desvio do homem, era para ser assim. Mas um dia o Senhor garantiu, será assim, porque ele prometeu. Ao ler os primeiros capítulos do livro de Gênesis, podemos perceber que, ao serem criados, Adão e Eva, eles desfrutavam de uma comunhão, de um relacionamento íntimo, simples, de dependência com o Senhor. Deus deu autoridade para o homem sobre toda a terra, sobre todos os animais. Também deixou o jardim, todas as árvores, plantas, tudo o que o homem quisesse comer, se alimentar. Ele tinha total liberdade. Porém, a única coisa que Deus ele impediu que o homem comesse, dando a ele uma ordem clara para não comer, foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o alertou que se ele comesse dessa árvore, ele iria morrer.
Porém, o inimigo enganou Eva, a persuadindo a comer daquela árvore, que o Senhor claramente tinha dito a seu marido para não comer. E Eva também deu a Adão, que tentado a se tornar semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. Naquele momento, um sentimento de soberba penetrou seu coração, e essa raiz de soberba e de incredulidade fez com que Adão desobedecesse a Deus, caracterizando claramente o primeiro pecado da história da humanidade, porque o pecado é simplesmente não acreditar na palavra de Deus e desobedecer. E foi exatamente isso que Adão fez com um simples ato de desobediência. Adão, imediatamente após ter pecado, se tornou um pecador e teve como consequência a morte espiritual. Simplesmente a morte é a separação de duas coisas. O homem foi separado de Deus, ele morreu espiritualmente. Mas Adão também recebeu a consequência da morte física. A morte física para nós é até mais fácil de ser compreendida porque nós vemos com nossos olhos, nós compreendemos, porque pessoas morrem todos os dias e nós vemos, temos notícias quando o corpo ele é separado da alma. Adão ele não recebeu a morte física imediatamente, porém, após alguns anos ele morreu. E é por isso que todos os homens, todas as mulheres morrem fisicamente, porque Adão ele pecou e ele recebeu essa condenação. Então ele gerou filhos à sua imagem, à sua semelhança, pecadores. Uma criança quando nasce, ela já nasce infelizmente condenada a uma morte física aqui na terra, porque ela nasce descendente de Adão, que deixou essa herança física e espiritual para o homem. O homem nasce e morre, mas espiritualmente o homem já nasce morto, porque desde pequeno o homem já nasce com uma natureza pecadora. E compreendendo essa verdade, fica mais fácil entender por que existe tanta injustiça nesse mundo. Pessoas mentirosas, pessoas orgulhosas, pessoas maldizentes, enganadoras, pessoas que são ingratas, pessoas que matam, roubam, sequestram. Infelizmente, pessoas que estão desviadas do propósito de Deus. Porque, na realidade, se Adão não tivesse pecado, seria totalmente o oposto. Seriam nações santas, pessoas vivendo em amor, em unidade, como eu disse no início. Mas mesmo com o desvio do homem, o Senhor não mudou o seu projeto, porém teve que restaurá-lo, pois por causa da santidade, da justiça de sua essência, o Senhor teve que julgar o homem retamente e justamente a morte eterna, por causa do pecado. E se Deus simplesmente tivesse o absolvido de sua culpa, se tornaria injusto, negando a si mesmo, a sua essência santa e justa. Sendo assim, a única forma de saciar a reta justiça seria o homem conseguir cumprir a sua condenação de morte. Dessa forma, o plano de restauração do Senhor foi enviar seu Filho ao mundo, para viver uma vida santa e perfeita, ser digno e merecedor da vida eterna, e pagar como homem por essa dívida. Pois da mesma forma que um devedor não tem condição de pagar por uma grande dívida de outra pessoa, um pecador não consegue pagar pelo pecado de outra pessoa. É necessário uma pessoa justa para pagar a dívida de um pecador diante de Deus. E por isso que Jesus teve que viver como homem. Vivendo como homem não pecou, nem defraudou ninguém durante a sua vida. Pelo contrário, viveu uma vida santa para servir e curar e abençoar a todos à sua volta. Mas ele sabia qual era o propósito do Pai e qual era a sua missão como homem aqui na terra, em se dar em favor de todos e pagar a dívida de condenação de morte. E é por isso que Jesus, sendo santo,
Ele se entregou para ser julgado a homens que o condenaram à morte injustamente, sem ele ter cometido nenhum pecado, nenhuma defraudação, nenhum roubo. Ele se entregou para ser morto, sabendo que aquele julgamento era injusto diante dos homens. Porém, ele reconhecia que acima daquele tribunal estava Deus, o entregando como um Cordeiro Santo para morrer, para cumprir e pagar por todos os pecados da humanidade. Então, Jesus ele sofreu todas as consequências por todos os pecados já cometidos aqui na terra e pagou o preço diante de Deus por todos eles. Então, diante de Deus, já não há mais culpa, já não há mais dívida. Aqueles que creem em Jesus e se entregam a Ele pela fé, diante de Deus são justificados em Jesus, porque Jesus já pagou a dívida diante do Pai. E quero aqui ler com vocês para reforçar alguns versículos bíblicos que revelam e testificam que Jesus ele pagou pelos pecados. Em Isaías 53, versículo 5, diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: Se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Essa é a chave, essa é a verdade, é o único caminho, a única forma do homem recuperar a natureza, a essência de santidade, a comunhão com o Senhor, Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia e a Igreja declara que Jesus, ele é o único caminho para retornar ao Pai. É o único caminho que nos leva a Deus, porque foi Deus que fez esse caminho. Não foi homens, foi Deus. Porém, somente através do arrependimento dos nossos pecados e a fé em Jesus, nós receberemos esse perdão, não por obras, nem por mérito, mas pelo que Jesus ele fez. Agora que nós compreendemos essas verdades, tudo o que a Bíblia diz e aponta para Jesus faz sentido, e aquilo que a igreja declara, aquilo que as pessoas falam e afirmam baseado na palavra, fazem todo o sentido. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui Paulo está apontando para o projeto, para o propósito de restauração da família. Jesus ele se tornou o consumador da salvação de todos os homens. E em Jesus nós somos salvos. Jesus ele é o modelo, porque assim que nós somos salvos, nos tornamos como crianças, necessitando aprender como viver nessa terra. E Jesus, ele não é só o autor e consumador da vida e da salvação, mas também ele é o nosso modelo. Ele é aquele que nós devemos seguir na maneira de se comportar nessa terra, na forma de tratar o próximo, de amar o próximo, como devemos obedecer a Deus até a morte, e morte de cruz, se for necessário. Não podemos pensar que o propósito de Deus é somente salvar o homem de ir para o inferno e levá-lo para o céu. De fato, quando Jesus voltar, e ele vai voltar porque ele prometeu para buscar a sua igreja, aqueles que forem salvos serão levados para o seu reino celeste, para viver e habitar com ele eternamente. E os que não forem serão lançados no inferno eternamente. Mas o alvo de Deus, como afirmei no início, e a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, revela
que é ter uma família com muitos filhos, à semelhança de Jesus, para o louvor da sua glória. E quando compreendemos e abraçamos o propósito de Deus, ele se torna o nosso chamado, a nossa vocação, e temos o compromisso de se parecer com Jesus, e a missão de anunciar o reino de Deus e a salvação em Jesus a todos os homens se torna a nossa missão aqui na terra. O intuito desse vídeo é simplesmente anunciar essa verdade. Paz seja contigo.